Em 9 anos, foram realizadas aqui no Piauí, em Teresina, 80 adoções. 9 anos, 80 adoções. Ou seja, muita gente espera ansiosamente a possibilidade de adotar uma criança, mas o número mostra que pouco menos de 9 casos por ano são autorizados pela Justiça. Eu achei pequeno o número. Imagine, 9 casos por ano, ou seja, é preciso mais de um mês para que um caso seja autorizado de adoção. Por que tanta dificuldade? Nós vamos falar com o Clebson Lustosa. O Clebson está lá no CRIA, que é uma instituição que acompanha esse tipo de caso e que traz para nós informações aqui no Jornal do Piauí. Clebson Lustosa, boa tarde para você. Aqui no Jornal do Piauí. Olá, Joelson. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Joelson, além do Piauí, em todo o Brasil, é muito grande o número de crianças que hoje estão aguardando serem adotadas, de terem novamente um lar e hoje aguardam muitas vezes em instituições, em abrigos institucionais. Só para ter um número preciso do Cadastro Nacional de Adoção, hoje no Brasil existem 9.386 crianças nessa fila de espera. Já no estado do Piauí, esse número chega a 83 crianças. Como você disse, ao longo de 9 anos de trabalhos do CRIA, que é o Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção, o CRIA já conseguiu retirar desses abrigos institucionais uma média de 80 crianças. Muitas dessas crianças conseguiram voltar para o seu lar de origem e outras estão nessas famílias acolhedoras, conseguiram um novo lar também. Quem pode trazer informações para a gente acerca dessa dificuldade, muitas vezes, de encontrar um lar para essas crianças é a coordenadora do CRIA, a senhora Francimélia Nogueira. Coordenadora, ao longo de 9 anos, cerca aproximadamente 80 crianças conseguidas, retiradas desses abrigos institucionais. Na visão da senhora, é um número baixo? Boa tarde. Boa tarde. É um número baixo. Se a gente considerar que existe um número muito grande de crianças nos abrigos, é um número baixo. Porque quando se fala que existe cerca de 9 mil crianças disponíveis para adoção, o número que você colocou, mas, na verdade, as que estão com processo, no Brasil, no caso, né, que estão com processos concluídos. Mas estima-se que cerca de 80 mil crianças, em dados não oficiais, vivem nos abrigos do Brasil, né? Veja, então, qual é uma grande dificuldade para a gente, que a gente encara, quem já está trabalhando há muito tempo com isso, é a conclusão dos processos, do julgamento do processo jurídico dessas crianças. Então, o ECA prevê que tem que se julgar e resolver aquela situação em 1 ano e meio, até 1 ano e meio. Na prática, isso não se consegue, né? Por diversos fatores. A vara da infância muitas vezes não está equipada o suficiente em relação ao número de profissionais, às vezes falta até carro para fazer uma visita. As próprias instituições de acolhimento também têm dificuldade nesse sentido, de ter equipe suficiente para julgar com celeridade os processos, para dar o parecer para a magistrada concluir. Então, esse é um aspecto, né? Claro que tem também o fato de que o preconceito, né? Existem cerca de 45 mil pessoas na fila esperando, mais ou menos isso aí, 45 mil esperando para adotar. Então, por que eles não adotam, esses 45 mil não adotam 45 mil crianças? Porque eles têm uma exigência em relação ao perfil, né? Que preferencialmente querem crianças pequenas, querem bebês, né? Saudáveis. E o que a gente tem esse número que você colocou que já está disponível, se a gente for observar lá no Cadastro Nacional de Adoção, a gente vai observar que eles são grupos de irmãos, são afrodescendentes, são crianças especiais, então, que não estão dentro do perfil preferencial para a adoção. Outra questão que a gente costuma ver, colocar como uma dificuldade, que a gente avalia, é a questão do biologismo, né? Muitas vezes a gente presencia e vê reintegrações familiares arriscadas, que às vezes a própria equipe técnica é contrária, mas por entendimento de algumas pessoas, entende-se assim, que a família de sangue tem sempre preferência. E, em nome de dar oportunidade para essa família de sangue, para os laços sanguíneos, em detrimento do laço afetivo, se vai deixando essa criança permanecer no abrigo. E aí descumpre o prazo do ECA de 1 ano e meio. E isso também é um problema, né? Então, o grande sonho do CRIA, e a gente trabalha para isso, o nosso lema é toda criança em família, é que o Estado, que o município, que o poder público, invista mais no acolhimento familiar. Então, qual é o fato? O fato é que nossas crianças estão passando mais tempo do que é previsto na lei, nas instituições de acolhimento. Foram retiradas de suas famílias por uma medida de proteção, tudo bem. Mas então que elas esperem dentro de uma família provisória, dentro do acolhimento familiar provisório, e não dentro de uma instituição.
Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Bom, a minha dúvida diz respeito ao que está ficando cada vez mais comum, que é uma espécie de adoção à brasileira. O pessoal recebe uma criança direto e aí depois faz um registro dessa criança, sem passar pelas instituições. Isso está ficando cada vez mais comum, ou não é incomum? Pergunto, existe algum tipo de programa ou facilidade que permita que a pessoa, a família que recebeu informalmente uma criança, possa fazer essa adoção direto, sem correr o risco de que essa criança passe por um abrigo, uma fila de adoção, para cair numa família desconhecida? Existe essa sensibilidade da lei, da legislação, para garantir a adoção de quem recebeu a criança? Joelson, nós tivemos um problema com áudio. Eu escutei em parte da sua pergunta e, caso não seja essa pergunta que você fez, durante a resposta da Francimélia, você pode fazer novamente, mas pelo que eu entendi da pergunta do Joelson, ele pergunta se existe alguma medida, uma forma das famílias adotarem essas crianças sem a necessidade delas passarem pelo abrigo, se existe uma forma delas registrarem essa criança. Eu acho que ele usou até o termo uma adoção abrasileirada. O que se costuma colocar como adoção brasileira até eu não gosto do termo, né? É a adoção ilegal. É aquela adoção, já alguém recebe uma criança direto da genitora e a adota como se fosse filha biológica dela. Isso é ilegal, isso é crime, né? A pessoa pode responder quanto a isso. Existe também uma outra adoção que é intuito persona, adoção pronta, adoção consentida, que tem pareceres diversos, né? Então, já existe jurisprudência no país. O que é a adoção consentida? É aquela mãe que não pode ou não quer criar aquela criança, entregar para alguém que ela escolhe. Então, essa criança não passaria pelo abrigo, iria diretamente para aquela pessoa que ela escolheu, e aquela pessoa levaria o caso para o juizado regulamentar e ela então adotar legalmente. Existem juízes que deferem, que acatam isso, que entendem que aquela pessoa que não abortou, que resolveu levar a gravidez adiante e que quer entregar, até por um ato de amor, entregar o seu filho à adoção, porque ela não quer ou ela não pode criar, existem juízes, então, que deferem e acatam isso. Mas não é uma coisa que esteja garantida em lei. Ou seja, acatar a adoção consentida, aquela adoção onde a mãe escolhe para quem ela quer entregar o filho dela, então o filho dela não passaria pelo abrigo, vai depender do pensamento do juiz, da interpretação do juiz. Mas existe a jurisprudência no país e é até crescente o número de juízes que entendem que a mãe pode escolher. Claro que existe uma preocupação, porque às vezes algumas situações podem levar aquela mãe a achar que aquela criança vai ficar bem com aquela pessoa, mas o ideal é que a pessoa que vai adotar passe pelo crivo do juizado, né, da justiça, no sentido dela ser capacitada para isso, ela ser investigada, porque muitas vezes a gente sabe que existem situações não idôneas para alguém buscar uma adoção. Existe pedofilia, existe tráfico de órgãos, existe o trabalho, levar com o sentido de depois usar aquela criança como mão de obra, entendeu? Aquele adolescente, porque existe também a adoção de adolescente. Então, o melhor mesmo que aquela mãe queira lhe entregar o filho, é levar aquela situação para o juizado regulamentar, regularizar, legalizar e que esses casais passem pela capacitação. A senhora acredita que hoje falta políticas públicas para se discutir mais a situação dessas crianças, para agilizar essa adoção, para tentar desburocratizar muitas vezes esse processo de adoção? Existe a questão da política pública. Muitas vezes a gente percebe que tem muita ligação da criança que está no abrigo, porque quais são a maioria das crianças que vivem nos abrigos? São crianças pobres, crianças negras. E a gente sabe que crianças também de famílias abastadas, crianças brancas, elas também sofrem violações de direito. Então, a maioria que vai parar no abrigo é criança pobre. Então, precisa política pública para dar mais condição de vida e de cuidado para quem quer cuidar do seu filho, poder cuidar do seu filho, em termos de habitação, de saúde, de educação. Mas, inclusive, o CRIA tem uma campanha que eu acho muito pertinente falar aqui sobre, que é uma campanha permanente, que é abandonar é crime, entregar para adoção é um ato de amor. Porque o que acontece? A mulher que não pode ou não quer criar o seu filho, ela é julgada nessa intenção, a sociedade costuma entender que mulher, uma boa pessoa, sempre vai criar o seu filho, que ela nunca abandona o seu filho. Não é para abandonar, a campanha é no sentido de ela decidir e ela poder
dizer que não quer entregar o filho dela e não ser julgada ou condenada por isso. Então, ser acolhida, porque mesmo quando ela decide isso, existe um luto, né, ela sofre por isso. Então, ela ser acolhida, ser amparada, ser cuidada por uma equipe psicossocial. A criança, então, vai recebida e é entregue para alguém que já está na lista, que já está lá ansiosa para ser mãe, para ser pai. Né? Então, medidas como essas, às vezes simples, como uma campanha, onde se vai aos hospitais falar sobre isso, se vai às maternidades, cada um procurar pensar, gente, será que eu condeno alguém que quer entregar um filho para adoção? Eu acho que ela tem que dar um jeito, vai lavar roupa, vai passar, mas ela cria... Não é isso, muitas vezes a questão não é só financeira. Tem mulheres que não querem ser mães e acontece, por um vacilo, um descuido, ela engravidar. Então, o acolhimento desse desejo, dessa decisão da entrega, evita o aborto, evita o infanticídio, evita os maus tratos no futuro, que acaba mais tarde, essa criança o Conselho Tutelar recebendo uma denúncia de que aquela família está maltratando e aquela criança vai para o abrigo. E ela poderia não ter ido para o abrigo se essa mãe tivesse sido devidamente acolhida e essa criança tivesse ido para um casal ou para pessoas que querem adotar. Ok, coordenadora, eu queria agradecer pelas informações e pela entrevista. A senhora Francimélia Nogueira, que é coordenadora do CRIA, né, Joelson, falando dessa realidade não só do Piauí, mas uma realidade a nível nacional, que são essas filas, tantas crianças aguardando a adoção. E a Francimélia falava para a gente agora acerca desse trabalho, dessas ações que o Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção realiza aqui no Piauí há quase uma década.